A maior parte desse conteúdo foi retirado de Educação Médica Continuada, Sífilis, Diagnóstico, Tratamento e Controle, de João Carlos e Juliana Bottino. Sobre sífilis, é uma doença infecto-contagiosa, crônica, transmitida pela via sexual e também verticalmente, pela placenta da mãe pro feto ou talvez até mesmo no parto. Possui períodos de atividade, latência, acometimento sistêmico e complicações graves. Quando a patologia não é devidamente tratada, pode piorar ainda mais. Acomete todos os órgãos e sistemas. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pálido, do gênero Treponema da família Treponemataceae, que curiosamente também inclui os outros gêneros Leptospira e Borrelia. A penetração do treponema é realizada por pequenas abrasões decorrente da relação sexual, logo após atinge o sistema linfático regional e por disseminação hematogênica chega a outras partes do corpo. A resposta da defesa local resulta numa erosão e ulceração no ponto de inoculação, enquanto a disseminação sistêmica resulta na produção de complexos imunes circulantes que podem depositar-se em quaisquer órgão. A imunidade humoral não tem capacidade de proteção ali no primeiro momento adequada. Já a imunidade celular, ela é mais tardia. Assim, permite que o treponema pálido possa estar multiplicando-se e sobreviva a longos períodos. É menos frequente, mas também pode ocorrer um tipo de transmissão por via direta, através de objetos contaminados, tatuagens e transfusão sanguínea. A evolução da sífilis tem alterações ao longo do período de atividade, mudando características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas. O contato com as lesões contagiantes, cancro duro ou lesões secundárias são responsáveis por 95% dos casos de sífilis. O cancro duro, protocifiloma, é a lesão específica, surge ali no local da inoculação. Em média de 3 semanas após a infecção, ela vai aparecer. É inicialmente uma pápula de cor rósea, que evolui para vermelho mais intenso com ulceração. Normalmente, o cancro é único. Não é uma regra, mas normalmente é único, indolor e praticamente sem manifestações inflamatórias. As bordas são endurecidas, que descem suavemente até um fundo liso e limpo, que é brilhante, porque ele está recoberto por um material ceroso. Após 1 ou 2 semanas, aparece uma resposta ganglionar regional, múltipla e bilateral. São supurativas de nódulos duros e indolores. Normalmente, localiza-se na região genital, na maioria dos casos. Na mulher, é mais frequente nos pequenos lábios, parede vaginal e colo uterino. Já no homem, é mais frequente no prepúcio e meato uretral. Regiões extragenitais comum são a região anal, língua, boca e região da mama e quirodáctilos. Na sífilis secundária, após o período de latência, que pode durar ali de 6 a 8 semanas, a doença entra novamente em ação, acometendo órgãos internos e a pele. Na pele, as lesões sifilídeas ocorrem por surtos e de forma simétrica, normalmente como máculas de cor eritematosa, roséola sifilítica, de duração efêmera, de acordo com o doente. Novos surtos podem ocorrer por lesões papulosas de superfície plana, recoberta e discretas de escamas, mais intensas na parte periférica, o colarete de Biet. Aqui, há acometimento das palmas da mão e plantas do pé. Quando há muita descamação, dá uma aparência parecida com a psoriasiforme. Na face, as pápulas tendem a agrupar-se em volta do nariz e boca, simulando uma dermatite seborreica. A alopécia em clareira pode aparecer acentuada na região temporoparietal e occipital. Lesões residuais hipocrômicas, como colar de Vênus, também podem aparecer no secundarismo. A fase secundária evolui no primeiro e segundo ano da doença, com novos surtos que regridem espontaneamente por períodos de latência cada vez mais duradouros. E depois de tudo isso, os surtos desaparecem. E aí começa um período de latência muito longo. E vamos para a sífilis terciária. Os pacientes nessa fase desenvolvem lesões localizadas, envolvendo pele, mucosas, sistema cardiovascular e nervoso. Em geral, característica das lesões terciárias é a formação de granulomas destrutivos, gomas, e ausência quase total de treponemas. Podem estar acometidos ainda ossos, músculos e fígado. Essas lesões gomosas, elas têm a capacidade de invadir e perfurar o palato e destruir a base óssea do septo nasal. O cancro redux é a presença de goma no local do cancro de inoculação, e o pseudocancro redux é uma goma solitária localizada no pênis. A sífilis congênita, que seria uma das mais importantes, porque tem que ter muita atenção, e também para a questão de provas, é o resultado de uma disseminação hematogênica do treponema pallidum da gestante infectada que não foi tratada ou inadequadamente tratada, que passa essa infecção, essa disseminação para o concepto por via transplacentária. A infecção do embrião, lembrando que pode ocorrer em qualquer parte da gestação, a transmissão para o feto
feto pode levar ao abortamento, o óbito fetal e morte neonatal em 40% dos conceptos infectados, ou o nascimento de crianças com sífilis. Aproximadamente 50% das crianças infectadas estão assintomáticas no nascimento. Vale lembrar que também, e é muito importante lembrar que também pode se contaminar por lesões genitais durante o próprio parto. O diagnóstico da sífilis congênita vem com a combinação de critérios clínicos, sorológicos, radiográficos e microscopia direta. Quando se manifesta nos 2 primeiros anos de vida, é chamada de sífilis congênita precoce e após isso é sífilis congênita tardia. As lesões cutâneas mucosas da sífilis congênita podem estar presentes desde o nascimento, sendo a mais comum o exantema macular na face e também nas extremidades, com lesões bolhosas e fissuras periorais. A mucosa nasal apresenta uma rinite mucosanguinolenta e já em outras partes do corpo também pode ter uma hepatosplenomegalia, uma linfadenopatia, uma periostite, uma osteite, anemia, hidrópsia fetal. Um ponto que pode ser abordado em questões de provas, inclusive, e que são bem característicos até da sífilis congênita tardia, são as lesões irreversíveis, as que vão se destacar como a fonte olímpica, o palato em ogiva, o Haggards periorais, tíbia em Sabre e dentes de Hutchinson. Sobre o diagnóstico, a presença do treponema pallidum sendo confirmado fisicamente numa amostra da lesão, líquido amniótico, cordão umbilical ou em tecidos oriundos de necrópsia, pode estar levando a uma confirmação desse diagnóstico. O exame de campo escuro é um exame legal, principalmente naquele período de latência, janela imunológica, que o paciente ainda não está se mostrando positivo para outros exames. Ele é um exame direto da linfa da lesão. O material ele é levado para um estudo no microscópio com conservador de campo escuro, na onde dá uma luz indireta visualizar o treponema pallidum vivo e imóvel. O teste rápido tem um baixo custo, uma acessibilidade de 74% a 86% e uma especificidade de 97%. E quanto ao diagnóstico, há uma série de exames que são bem interessantes de conhecer cada um deles e para que serve cada um deles, desde diagnóstico até acompanhamento. E vou tentar fazer um vídeo somente sobre isso porque é muitíssimo importante e também muito legal de se conhecer, não é nada complicado, é bem legal mesmo de se conhecer. Comentar um pouco sobre o VDRL, que ele vai estar sendo positivado entre 5 e 6 semanas após a infecção e entre 2 a 3 semanas após o surgimento do cancro. Ela pode estar negativa na sífilis primária, mas também não exclui diagnóstico. E o FTABS, que é um teste com anticorpo treponêmico fluorescente, é um tipo de teste que ajuda a confirmar o diagnóstico de sífilis usando os anticorpos específicos contra a bactéria do treponema pallidum. Ele é mais específico que o VDRL, mas ele não é específico para o diagnóstico de neurosífilis. No próximo vídeo eu explico sobre os testes treponêmicos, os testes não treponêmicos, para que serve cada um e como funciona cada um.